Então, pessoal, o que que faltou para complementar nossa aula da lei de Boyle isotérmica? Faltou dar uma olhadinha como que são os gráficos, né? Ó. A temperatura ali tem que se permanecer a mesma, tem que ser uma isotérmica. Nós vimos que tem que ser a mesma temperatura para ser uma isotérmica. Em função disso, vai aparecer alguns gráficos sobre a lei de Boyle para vocês olhar para o gráfico e falar, opa, esse gráfico é uma isotérmica, tá? Aí nós vimos o seguinte, ó, se nós tivermos um exemplo, se nós tivermos ali uma seringa e a gente tiver esses valores aqui para o volume, vamos pensar aqui, ó, no volume, tá? O volume e vamos pensar aqui na pressão. Volume e pressão. Se o volume seu, por exemplo, ó, quando seria melhor até colocar invertido. Vamos colocar invertido a pressão e o volume, porque como a gente começou na aula passada nessa sequência do gráfico PV, vamos colocar do jeito que vocês entenderam na aula passada. Primeiro nós temos a pressão sobre o gás e depois nós temos o volume do gás aí. Então, primeiro a pressão e depois o volume. Beleza. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Imagina que eu tenha uma pressão de 1 atm quando o volume é 20 centímetros cúbicos. Por uma pressão de 1, eu tenho 20 centímetros. Se eu dobrar essa pressão, ó, se eu dobrar essa pressão para 2, o volume dobra ou o volume cai pela metade? O Quem que volume lembra? cai pela metade. Olha que fera, cai pela metade. Ele era 20, ele vai ficar 10. Que legal. E se eu pegar essa pressão agora e dobrar essa pressão, ela é 2, agora ela vai para o dobro, vai ser 4. O que que vai acontecer com o volume agora? Ele vai cair pela Cair para metade. 5. E isso, ele vai cair para 5. Olha que fera, entendeu a matéria certinho. Beleza, então, ó, quando você vai dobrando a pressão, o volume vai caindo pelas metades. Beleza, agora, vamos colocar isso num gráfico para saber como ficaria o gráfico? Eu sei que vai ficar tudo torto aqui, porque é complicado desenhar aqui, mas tudo bem. Nesse gráfico, vamos colocar então o gráfico PV, o gráfico pressão com o volume desse lado. Sempre um gráfico de PV vai ser dessa forma, pressão e volume dessa forma aí que eu coloquei no gráfico, certo? Agora, o que que nós temos aqui, ó? Vamos colocar aqui o nosso volume nessa reta aqui, vamos colocar de 5 em 5. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Aqui, 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15. Não ficou muito certinho, mas tudo bem. Então, ele vai ficar assim, ó. De 5 em 5 o gráfico. 5, 10, 15, e aqui vai ser o 20 do nosso gráfico. Isso no volume. Na pressão, vamos colocar de 1 em 1, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Só para a gente entender como é que ficaria o gráfico da pressão em função do volume. Agora, olhando lá, ó, para saber se isso aqui está certo no gráfico PV, 1 vezes 20, 20. 2 vezes 10, 20. 4 vezes 5, 20. Tá dando uma constante, não tá? Tem que dar uma constante. PV igual a PV. Tudo quanto é PV que você multiplica aí tem que dar o mesmo valor. E todos dá 20. A constante aqui no caso é 20. Tá certinho. Os nossos dados estão corretos. Quando dobra um, o outro cai pela metade, e o nosso PV está dando uma constante, mostrando que é a lei de Boyle, que é uma isotérmica. Agora vamos ver como ficam esses dados num gráfico PV. Num gráfico PV, vamos unir ele então, ó. Vamos unir esse gráfico aqui. Vamos pegar lá, ó. Quando a pressão é 1, o volume marca 20. Então vamos lá na reta do P, da pressão. Quando a pressão é 1, o volume lá ele marca 20. Quando é 1 aqui, lá é 20, certo? Beleza. Quando a pressão é 1, aqui é 20. Quando a pressão vai para 2, o volume vai para 10. Quando a pressão aqui é 2, o volume vai para 10. Já veio aqui o volume, tá vendo? Ó? Pressão 2, volume 10.
Quando a pressão é 4, o volume já caiu, já foi tão comprimido que o volume caiu para 5. Caiu para 5. Eu estou pegando os dados da nossa tabela ali do lado direito. Olha o que aconteceu aqui, ó. Se você observar isso aqui, eu não fiz com a régua, tá? Olha, então está um pouquinho fora de ponto esses pontos, porque não foi feito com a régua. Se você observar o que está acontecendo aqui, está acontecendo uma reta nesse gráfico. Só que não é uma reta reta, é um pedaço de uma hipérbole, é uma reta tortinha assim, ó, que vai torcendo assim, que vai torcendo, que vai torcendo. Ficou assim, ó, a reta do nosso gráfico. E essa reta representa uma grandeza inversamente proporcional. Tá, mas espera aí. A pressão e o volume estão ocorrendo a uma temperatura constante. Mas eu estou acostumado nos meus gráficos de matemática eu ter dois valores, o valor do x e o valor do y. E no caso desse gráfico aqui, o valor do x é a pressão, o valor do y, aliás, o valor do x é o volume, o valor do y é a pressão. Mas eu tenho um terceiro dado no gráfico, porque nós temos que saber que é pressão, volume e temperatura. Pressão, volume e temperatura. Então, esse gráfico aqui, ele vai dar um valor para mim, um valor de uma isotérmica. E essa reta verdinha do gráfico, que não é uma reta, é um pedaço de uma hipérbole, ela é uma curvinha ali, um pedaço de uma curva, ela é a nossa temperatura. Essa reta é a temperatura. É a nossa temperatura. Essa reta verdinha é a temperatura. Então, num gráfico PV da lei de Boyle, ele tem três coisas no gráfico. Ele tem, quando o gráfico é P e V, pressão e volume, ele tem a pressão de um lado, o volume do outro, e ele vai aparecer algo meio tortinho assim, uma reta, mas a reta não é reta, ela é tortinha, e essa reta representa a temperatura. Então, num gráfico, aonde que está a isotérmica? Aonde que acontece na mesma temperatura? Essa reta verde. Nessa retinha verde aí, se eu tiver nesse ponto dela aqui que eu estou desenhando agora, se eu tiver nesse ponto que eu estou desenhando agora, se eu tiver nesse ponto que eu estou desenhando agora, ou nesse que eu estou desenhando agora, aonde eu andar nessa reta verde, a temperatura vai ser a mesma. Se eu fiz esse experimento com 38, com 40, com 50 graus, não importa quantos graus, aonde eu fiz esse experimento, a temperatura vai ser a mesma. Então, quando tiver lá no vestibular, em qualquer lugar, um gráfico e falar qual é a isotérmica aqui, qual é a temperatura, é essa curva. A pressão vai estar de um lado, o volume vai estar do outro, e a reta do gráfico representa a temperatura. E ela não muda. Ela pode subir e descer, desde que você esteja nessa linha verde que eu desenhei aí, a temperatura vai ser sempre a mesma. O experimento foi feito sobre a mesma temperatura e um gráfico ele é representado pela isotérmica dessa forma aí. Pode aparecer para vocês gráficos aonde, em vez de ser um gráfico PV da isotérmica, pode ser um gráfico TV, um gráfico onde eu tenho a temperatura desse lado e o volume desse lado aqui, igual eu tô desenhando aí. Se acontecer isso, nós vimos que agora tem temperatura no gráfico, mas espera aí, professor, não pode aparecer temperatura. Ela é uma isotérmica, ela tem que acontecer na mesma temperatura sempre. Mas num gráfico, quando você tem algo lá, quando lá no primeiro ano, quando a velocidade era constante, ela não muda. Então, vamos supor que a temperatura é constante. Se isso aqui foi feito a 50 graus de temperatura, a temperatura vai ser constante. Ela não vai mudar, ela vai ser uma linha reta que não muda aqui. Ela vai ter que ser uma linha reta. Então, você pode ter num gráfico uma temperatura constante. Ó, constante. Ela mudou? Ela subiu ou desceu? Ela não subiu e ela não desceu. Ela se manteve na linha do 50. Agora, quem é que subiu ou desceu aqui? Quem é que aumentou ou diminuiu? O volume, porque ó, o volume vai acompanhar aquela reta lá em cima e esse volume vai
crescer ou vai diminuir. Esse volume pode crescer ou esse volume pode diminuir. Ah, mas o volume pode crescer ou diminuir? Pode. Olha lá, se você aumentar a pressão, ele cai pela metade. Então, se você estiver aumentando a pressão, o volume vai estar crescendo. Se você estiver aumentando a pressão, o volume vai estar caindo. Se você estiver diminuindo a pressão, o volume vai estar aumentando. Então, esse gráfico da isotérmica, ele também pode ser representado com uma temperatura constante. Ó, isotérmica, temperatura constante. A retinha dos 50 não muda. Ou eles podem tentar te confundir mostrando algo diferente. Eles podem fazer esse terceiro gráfico aqui mostrando assim, ó, a temperatura deste lado e deste lado a pressão. Também pode. Aí você vai ter o gráfico da temperatura versus pressão. A temperatura, como nós vimos, ela vai se manter constante e quem vai mudar agora vai ser a pressão. O volume não deram nesse gráfico, não quiseram colocar o bendito do volume nesse gráfico, mas ele é o cara que vai mudar também, né? Ó. Então a temperatura constante aqui, eu poderia ter uma temperatura em 50 graus aqui, e aqui dentro a pressão vai mudar, né? Ó. Por quê? Porque se o meu volume mudou para algum lado, a pressão mudou para o lado contrário e vice-versa. Então, num gráfico de uma isotérmica, eu posso ter o gráfico PV, que é o que mais aparece e é o que mais dá resposta dos nossos cálculos, que é o primeiro, que a retinha é verde aqui, do gráfico pressão e volume. Eu posso ter um gráfico com a temperatura constante paradinha no 50 e quem muda é o volume lá embaixo. Ou eu posso ter a temperatura paradinha no 50 e a pressão lá embaixo, que muda. Porque nós estamos estudando pressão, volume e temperatura. Só que você tem que lembrar o seguinte, se a lei de Boyle ocorre a uma temperatura constante, ela é uma isotérmica, aonde aparecer a letra T, no gráfico, ela tem que ser constante. Se apareceu a letra T no 10, é 10 do começo ao final. Se apareceu no 30, é 30 do começo ao final, igual está aí nos nossos gráficos de temperatura constante a 50 graus que eu coloquei para vocês. Então, nós temos que a isotérmica, ela pode aparecer com 3 tipos de gráfico para você saber. Se você bater um olho num gráfico e você vê que a temperatura está ali parada no 50 e não sai, você já sabe que é uma isotérmica, é a mesma temperatura. Bater um olho no gráfico lá da pressão e a temperatura está ali e não sai do 50, é uma isotérmica. Bateu o olho no primeiro gráfico lá e você viu que a pressão muda, o volume muda e tem uma retinha fazendo uma curva, aquela curva também é a isotérmica. Tudo que estiver dentro daquela retinha verde que eu coloquei ali ocorre na mesma temperatura que é uma isotérmica. Então, olha só, eu posso ter 3 tipos de gráficos representando uma isotérmica. Essa é a parte de gráfico que faltou eu terminar na aula anterior sobre a lei de Boyle. Então, a lei de Boyle pode ser representada das 3 formas aí. Esse primeiro gráfico representa a lei de uma forma bem clara. Por quê? Porque ali está contido a lei. Ali está falando que quando um aumenta, quando um dobra, o outro cai pela metade e vice-versa. Então, ali está a lei. É dali que saiu a nossa equação P1V1 igual a P2V2, aquele gráfico ele está com a matemática 100% representada ali. Os demais gráficos, ele representa uma parte matemática também, mas também a teoria que fala que a temperatura é constante. Por isso que o 50 manteve constante de um lado e lá do outro também o 50 constante. Então, o gráfico que extrai toda a matemática da lei de Boyle é o gráfico PV, que é o primeiro gráfico que eu fiz com a retinha verde ali. Os demais também vão aparecer para vocês, só que daí terão menos dados e você vai identificar que a temperatura é constante porque ela não vai mudar. Então, essa é a parte de gráfico sobre a lei de Boyle.